Bom, em termos de dicas para entender um pouco mais sobre esse período e sobre essa temática, eu indicaria um livro e dois filmes. O livro chama Recuerdos de la Muerte, então, Lembranças da Morte, é do argentino Miguel Bonasso, é de 1988, e é um livro muito interessante, é baseado, então, uma ficção baseada em fatos reais, e que conta o itinerário do Jaime Gri, que é um militante montoneiro que foi sequestrado no Uruguai e foi levado clandestinamente para a Argentina e foi levado para a ESMA, que é a Escola Mecânica Armada, que é um dos centros clandestinos de detenção mais paradigmáticos da ditadura argentina. E lá ele tem toda a experiência interna, então, dentro da ESMA, e depois ele acaba conseguindo fugir desse lugar, então, dos pouquíssimos casos de fuga bem-sucedida, e ele faz isso na época justamente da Copa do Mundo, a Copa do Mundo de Futebol de 1978, né? Então, você, a partir dessa narrativa, tem contato com esse projeto que o Emílio Maceira tinha. O Emílio Maceira era um dos componentes da junta militar argentina, que era o representante da Marinha, e que chantageou um grupo de militantes da esquerda armada argentina, de prisioneiros, evidentemente, que ele fez trabalhar para ele, porque ele tinha interesses políticos e de projeção política, e fazia esses militantes, então, seriam obrigados a, por exemplo, fazer coleta de clipping de artigos da mídia e orientá-lo sobre como organizar a carreira dele. E fala também de uma outra coisa extremamente interessante, que é a Operação México, que foi a tentativa dos argentinos de sequestrar o Mário Firmenich, que era um grande comandante montoneiro, no México, que era um país ao mesmo tempo que travava uma guerra suja contra os próprios ativistas de esquerda no interior do país, acolhia exilados fugindo de outros países da América Latina que estavam sob ditaduras militares, né? Inclusive acolheu os 15 prisioneiros brasileiros que foram trocados pelo embaixador dos Estados Unidos. Então é um livro muito interessante. Uma outra dica que eu daria é um filme que eu acho delicioso, que é A Culpa é de Fidel. Aliás, o título é bastante provocativo. É um filme de 2009 da cineasta Julie Costa Gavras, que inclusive é filha de um cineasta grego muito conhecido, inclusive por seus filmes políticos. Então, o filme se passa em Paris, dos anos 70, e conta a história do ponto de vista de uma criança, a Ana, que tem 10 anos, que tem um irmão de 6 anos, que é o François, e eles são de uma família de origem burguesa, quase aristocrática, tanto por parte de mãe, que é francesa, quanto por parte de pai, que foge da Espanha por conta da perseguição do franquismo. E a história começa a se configurar quando a tia espanhola da Ana vai para Paris fugida, porque o companheiro dela, que era um militante comunista, é preso na Espanha. Então, a tia e a prima vão se refugiar em Paris. E isso acaba provocando uma reviravolta nesse núcleo familiar, que resolve, então, viver de acordo com os próprios valores políticos, e, então, muda de uma casa enorme que eles tinham para um apartamento. A mãe começa a se envolver com grupos de estudos feministas, o pai se envolve com as eleições do Allende no Chile. Então, é muito interessante porque a menina é conservadora e aí ela vai vendo essa reviravolta à esquerda dos pais, e a maneira como ela reage a tudo isso é muito interessante e dá muito conta de como esse fenômeno todo foi um fenômeno internacional, né? De como a questão dos exilados, a questão do valor simbólico que tiveram as eleições do Allende no Chile. Enfim, então é um filme muito interessante. E a terceira dica seria o filme Infância Clandestina, que é um filme de 2011, o diretor e o roteirista é o Benjamin Ávila, que então conta uma história que é baseada em fatos reais,
baseada na própria autobiografia dele, né? Então, ele nasceu na Argentina em 72, viveu parte da sua infância no exílio com a mãe e o padrasto, porque depois do golpe de 76 eles viajam para o Brasil, depois para o México e finalmente para Cuba, de onde eles resolvem voltar em 1979, quando a ditadura ainda está em plenos vapores na Argentina, dentro dessa tentativa de contraofensiva montoneira, guerrilheira na Argentina para derrubar a ditadura. Então, esse rapaz, o Benjamin Ávila, depois teve a mãe dele e o padrasto e o tio foram assassinados pela repressão política na Argentina, e ele acabou sendo criado pelo pai biológico, e ele tinha um irmão de alguns meses que foi sequestrado, foi um desses casos em que a criança foi retirada da família e foi educada por uma outra família e teve a sua identidade restituída só em 1984, né? Foi um dos primeiros netos encontrados pelo movimento das abuelas na Argentina. Então, o filme, essa é a história do diretor, né, que por si só já é extremamente significativa e impactante. Então, o filme vai um pouco tratar desses acontecimentos, com algumas mudanças do ponto de vista da trama, e é importante, o que é interessante é que ele vai mesclar, por um lado, o que é a vida desse rapaz de 12 anos, né, que está descobrindo amor, que está se adaptando na escola, que, enfim, que é uma vida típica de um adolescente jovem, no começo da adolescência, e toda essa trama política de ter uma família envolvida na clandestinidade, né, na guerrilha urbana, e então esse contraste muito interessante. E justamente o filme ele começa, né, quando o protagonista recebe o nome de Ernesto, em homenagem a Ernesto Che Guevara, que é um nome clandestino, um nome frio, e termina a história quando ele recupera o seu verdadeiro nome, que é Juan, né, quando ele é deixado na condição de único sobrevivente, além do irmão, dessa atuação do grupo de tarefas argentino, né, que justamente acaba levando à morte dos seus familiares e leva ele até a casa da avó, por quem ele é criado no filme. Né? Então, enfim, são obras todas que dão conta também desse aspecto muito internacional desse processo todo, né? Porque ele passa por vários países e, enfim, dá muito esse sabor do que seria, né, existir dentro em meio a esse conflito. É isso, espero que vocês gostem.